qual é o Daimon que as pessoas às vezes pensam em trabalhar com ele? Ou que você mesmo falaria, ó, esse aqui realmente quando eu mexo ou não mexi, mas eu sei, eu tomo um certo cuidado um pouquinho a mais, porque eu sei que ele tem uma influência forte, ou ele tem uma energia forte, mais forte, e eu digo mais forte não que ele seja o poderoso, o Thanos da parada, mas que ele tenha uma energia mais densa, que talvez cause mais impacto na pessoa. Cara, eu não diria necessariamente o teor energético, porque muito pouco na vida eu vi o potencial energético de algum espírito realmente danificar alguém. Geralmente era a galera mesmo andando de bicicleta que enfiava um pedaço de pau na roda da frente e caía. Sim. Mas Glazia-Lábulas, principalmente pelo efeito que eu vi ele causar na vida de uma pessoa que foi muito amada por mim e por muitos outros amigos. Ela fazia parte do nosso ciclo de amigos. E ela começou a fazer magia pra deixar o ex-marido louco. E hoje é ela que tá, assim, sabe? Hoje, louca? Assim, não necessariamente louca, né? Porque isso aí acabaria caindo num ponto de diagnóstico. Mas hoje ela tá completamente reclusa, sabe? Hoje ela tá, assim, ela anda com um semblante muito abatido, né? Hoje ela anda sendo aquela pessoa que fala muito sozinha e que às vezes briga sozinha, sabe? A gente vê ela andando na rua, ela, tipo... parece que ela tá falando com não sei quem. E aí, lógico, vão ter místicos que vão falar não. Às vezes ela tá conversando com o espírito, né? Platão sentava na beira da estrada e conversava com o espírito. Mas uma coisa é você ver Platão sentado na época dele, e hoje você vê uma pessoa que trabalha com pedagogia, sabe? É assim, fala tipo, não sei o que, gritando. Então, assim... falando pra esse diagnóstico, porra. Assim, tá esquisito ali, sabe? E é um espírito que vai falar sobre loucura. Sabe? Qual o nome mesmo? Glazia-Lábulas. Glazia-Lábulas. É um cachorrinho, cara. É um cachorrinho alado. Você vai ver, assim, o desenho dele. É tipo um beagle. Não sei se é um beagle, que é um orelhudo. É um cachorrinho orelhudo com cara de feliz e asas. Mas ele tá completamente associado à loucura. E ela trabalhou muito com ele ali. E o que eu acredito que tenha dado merda? Ela se deixou envolver tanto pela necessidade de vingança dela, que ela foi tomada pelo sentimento de vingança. E como o sentimento de vingança, geralmente, ele já está associado a uma questão de desequilíbrio emocional, né, que faz você focar muito mais no outro do que, às vezes, na sua própria cura. É isso aí. Então, ela acabou, por focar demais no outro e não em si, ela se perdeu de si porque olhou pro outro. É como se a gente estivesse dirigindo, olhando pro lado, e aí o nosso carro vai indo pro lado porque a gente tá olhando pro outro, sabe? E aí o carrinho dela bateu. Saca? Cara, é foda, porque aí a gente entra, logicamente, numa parada magística, que a gente pode falar também que foi o fato dela ter mexido com justamente um Daimon que fala sobre o fato da loucura. Sim. E não só isso, como a gente também, eu esqueci de contar que a gente ia em cemitério, via ela pegando terra de cemitério, jogando coisa na cova de espírito, não sei o que e tal. Então tinham outras coisas ali associadas que outras pessoas de outros segmentos falariam, brother, é lógico que ia dar cagada, e nem era pelo Glazia-Lábulas. Mas dentro da minha área de conhecimento, o Glazia-Lábulas já poderia sozinho ele fazer cagada. E lógico, ela chegar, entrar no cemitério, jogar coisa na cova dos outros, pedindo coisa pro cara se ferrar, também poderia levar ela à loucura de algum jeito. Mas nesse ponto, vamos lá, Vitor, eu não sei, logicamente, qual que foi o caso dela. A gente tá usando ela como um exemplo, a pessoa X. Mas não valia muito mais a pena ela ter feito talvez um trabalho ali, seja com Daimon, seja o que for, pra um amor próprio ali, pra ela seguir uma parada ali, do que querer, tipo, endoidar o cara, velho. Meu camarada, mas a gente tá falando de um tipo de pensamento. De relacionamento é foda, porque existe muita parada do ego, existe a parada de você se sentir machucado, de você se sentir prejudicado e querer se vingar. Eu entendo. Eu sei que, cara, relacionamento é uma das coisas mais difíceis de você conseguir mexer. Mas eu digo até mesmo, eu não sei se vocês tiveram esse contato com ela antes, de aconselhar. Não, a gente chegou a aconselhar, inclusive. A gente chegou a aconselhar e a oferecer. Não só a aconselhar, como a oferecer. Só que ela era uma pessoa que tinha entrado em uma ordem esotérica e aí acreditou que aquela ordem esotérica era o suficiente para ela dar a carteirada de que ela não precisava de ninguém, sabe? Então, assim, já tinha muita coisa ali fora do lugar, sabe? Tinha muita roupa bagunçada e a próxima que fosse puxada ia derrubar a pilha inteira, sabe? Então, já tava tudo muito bagunçado ali. Mas uma coisa que eu recomendo pra todo mundo é, cara,
Assim, se você quer de alguma maneira se vingar de alguém, se vingue da pessoa mostrando o sucesso, né, póstumo a saída dela da sua vida, né? Se você quer se vingar de uma pessoa que saiu da sua vida, cara, tenha todo o sucesso do mundo, sabe? Tenha todo o sucesso, tenha toda a alegria, até porque no momento em que você tiver o sucesso e a alegria necessária para você viver bem, você inclusive não vai nem mais ter aquela pessoa como algo que faz diferença na sua vida. Exatamente. Sabe? A vida fica mais leve. É que assim, o muito foda é você conseguir sair desse buraco. Sim. E é por isso que eu falo, cara, tem que ter cuidado da saúde mental. E é um buraco que você vê como sem fim e que não vai acabar. É uma dor Sim. que não parece que acaba. Sim. Eu tive muito problema com a parte psiquiátrica, psicológica esse ano passado aí. E eu falo pra você, tô falando não só pra você, não tô falando pra quem tá assistindo também. Pô. Sim. Era tão forte que eu sonhava, eu tinha sonhos, cara, com toda a minha situação. Sim. Então eu não conseguia descansar nem no sonho. Sim. Eu acordava com ânsia de vômito. Sabe? Não era Sim. mas não era porque eu tava mal do estômago, não queria vomitar, não. Era emocional. Era emocional. Sim. Sabe? Você acordar com ânsia de vômito. Você dormir mal. Assim, dormir mal psicologicamente e acordar mal psicologicamente. Sim. Você passar o dia inteiro assim, você fala assim, cara, quando essa droga vai acabar? Sim. Meu irmão, quando isso vai acabar? Sim. Sabe? É o ponto. Isso é muito. Foi um aprendi. Eu aprendi muito. Não posso mentir. Foi o pior ano da minha vida? Foi. Sim. Mas eu aprendi. Seria pra melhor caralho. se tivesse aprendido sem dor, né? Com certeza. Mas assim, aprendi pra caramba. Só que é uma coisa tão maluca que é por isso que a gente às vezes não pode apontar o dedo pra ninguém, não. Que, cara, chegou uma época que eu tava numa situação. Beirando março ali, abril. Mas. Março, abril do ano passado. Que se você chegasse pra mim e falasse assim, ó, bebe isso aqui, fuma isso aqui, toca isso aqui, que isso aqui vai te tirar tudo isso aí, eu não queria saber o que era. Sim. Eu não queria saber o que era. Sério mesmo. E aí eu fico pensando, quanta gente às vezes não tá aí no meio da rua hoje, porque foi numa dessa que começou, mano. A dor que a pessoa sentia era tão grande, que, velho, eu não sei, falaram pra pessoa, ó, fuma essa pedra aqui, ó, Sim. que você vai ver, você vai sentir nada. A pessoa foi... Realmente, ela teve ali, sei lá, 1 minuto, vai. 1 minuto de paz. Sim. Porra. Pô, em vista de às vezes 2, 3 anos que a pessoa tá afundada num pensamento que não minuto de consegue paz? passar, cara, 1 minuto é ouro. Eu hoje, cara, eu não sei se são os nossos 32 anos, Pode ser. mas hoje em dia eu tô muito nessa, assim. Por isso que eu falei, cara, tipo, hoje eu tento tirar esse negócio de bem e mal, herói e vilão, porque, cara, eu não aponto, cara, porque, por exemplo, numa situação como essa, eu seria a primeira pessoa a fumar uma pedra. Sabe, se eu tô afundado no pensamento há 2 anos, sabe? Tem gente hoje em dia, cara, que tá largando a casa, sabe? Tem gente que quando, tipo assim, eu vi esses dias o vídeo de um senhor que, quando ele ficou viúvo, ele perdeu o chão dele e ele foi morar na rua. Ele tinha casa, a família dele ia cuidar dele e tudo mais. Ele largou tudo, foi viver em situação de rua. Sabe? Tem pessoas que passam por isso, sabe? Tem gente que perde emprego, tem gente que para de comer, tem gente que fica doente, tem gente que vai ter comportamentos compulsivos e aí entra num quadro de obesidade que leva à morte depois por, né, decorrência disso. Vai ter gente que vai parar de comer e vai ter um quadro de anemia muito profundo. Tem todo tipo de coisa, cara. Sabe? E aí a magia, dependendo de qual a via e por quem a pessoa conhece e como ela interpreta, se torna uma coisa muito mais pra... Tipo assim... Ah, eu tô aqui jogando um negócio e falando com glasialábulas. E aí a pessoa tá... Eu devo fazer lá um ritual pra fazer... Pra deixar a pessoa louca? E aí a pessoa joga o negócio. E aí ela não consegue interpretar, mas a geladeira estala. Ela fala, meu Deus, isso é um sim. Sabe? Então, tem que ter muita consciência, cara, sabe? Hoje em dia eu acredito que magia sem cuidado da saúde mental não existe, cara. Não, exatamente. Tanto que assim, pro pessoal entender, caso o pessoal fala, nossa senhora, ai, e o Felipe tá aí, eu tô aqui, mas não tô curado não, porra. Eu não tô curado. Eu sei Não, cara, disso. eu tô aqui, mas eu faço meus tratamentos, sabe? Eu faço terapia, sabe? Inclusive, essa semana agora eu já tenho que voltar no psiquiatra. Então, assim, tem que cuidar, mano, sabe? E é um trabalho constante, sabe? O meu tratamento, foi exatamente isso, até a pessoa entender. Foi em cima de remédio que eu tomo até hoje. Entendeu? Tomo, 4 remédios por dia. Entendeu? Esses dias atrás eu dei uma boa vacilada com esse remédio que eu tenho que tomar de manhã. Uhum.
mas não sentindo muita coisa de diferente e consegui tocar normal. Uhum. Mas, porra, eu não foi não pense que, cara, foi algo mágico, foi algo tipo, sei lá, trabalho. Por exemplo, o pessoal às vezes bate muito nessa tecla, né? Que a gente traz aqui todo mundo e eu sou cristão, tá ligado? E aí o pessoal... Pera, tu é cristão, mano? É, sou. Que massa, cara. Mas é aquela coisa que eu te falei, eu tô aqui pra abrir espaço, mano. Eu tô aqui pra abrir espaço porque, assim, a parte de ser cristão não é o fato de eu ter que seguir uma liturgia de uma igreja. Sim. Apesar de frequentar, porque lá me sinto bem. Sim. Mas, assim, é o cristão de você seguir o que Cristo fez. Cara, Cristo, e olha só, hein, não tô dizendo que ninguém que veio aqui seja nada disso, mas Cristo andou com tudo que não prestava, velho. Uhum. Certo? Sim. E cara, que não prestava, eu digo literalmente falando, Sim. sabe? Por que eu não posso andar com boas pessoas ou conversar com boas pessoas que só tem talvez um pensamento diferente? E não que um pensamento diferente do meu, porque eu acho que todo pensamento é válido. Sim. Eu acho que o Daimon que você trabalha, ele é válido, ele age, tem uma influência na sua vida. Eu acho que o Exu, que é trabalhado com muitas pessoas que vêm aqui, age, tem influência na vida, Pombagira, acabou, qualquer entidade que seja, né? E eu vejo Cristo, eu sou cristão porque eu sou cristão mesmo, com Cristo. Sim. Jesus Cristo. Não com uma ligação com uma igreja... Por exemplo, eu tava falando com os meninos, então você é evangélico porque você vai numa igreja evangélica. Gente, eu vou numa igreja, de fato, mas não quero dizer que eu sou evangélico por aquilo, eu me sinto bem ali. Só que, cara, se eu tiver que parar numa igreja católica pra orar, pra rezar, eu vou parar. Se eu tiver que estar num terreiro e tiver que rezar, eu vou orar. Tá ligado? Tipo, e aquilo não vai me atrapalhar. Por quê? Porque são a fé das pessoas. E essa fé eu tenho que respeitar, eu tenho que entender. Sim. Porque, cara, se eu entender a fé do outro, eu tô fortalecendo a minha própria. Sim, com certeza, Tá mano. ligado? O papo não é esse, mas Não, mas eu achei pertinente. Achei pertinente, entendeu? Pra caramba, cara. É porque, pô, às vezes bate. O pessoal, cara, você é cristão, 3 pessoas aqui em banda. Eu falei, oxe, daí? O pessoal aqui vai ter muito. A maioria do pessoal que vem aqui de Quimbanda é amigo meu, pô, conversa, troca ideia. E não pode. Pessoas que se posicionam contra o cristianismo. Sim. Mas eu entendo a posição delas. Sim. E até. E por que, né, cara? Tipo assim, por exemplo, Telema, um telemita dificilmente ele poderia ser cristão dentro de um entendimento cristão que prega a restrição. Sabe? Mas existem vários tipos de cristianismo. Mas é que tá. Esse cristianismo que prega a restrição. Cara, não é cristianismo. Não é. Ele, você entende? Ele é bíblico. Sim. E, além do bíblico, que também sofre com as traduções, como a gente falou do livro da lei, a Bíblia é muito mais, porque, porra, é mais antigo, sofre com essas traduções. Além de ser bíblico, não foi dito por Cristo, cara. Sim. Então, assim, a pessoa ser contra o cristianismo, eu não posso... Assim, teve uma vez ou outra que eu meio conversei pra pessoa entender o quê? Que Cristo não era o cristianismo. Você entende? Sim. Então, assim... Pra pessoa entender que, cara, nada do que, vamos supor, o pessoal que deturpou, destruiu outras culturas, o caralho, aquilo não foi mandado ou demandado por Cristo. Você entende? Sim. Aquilo foram pessoas que usaram o nome dele pra agir. Como já usaram, com certeza, a magia pra agir em muitas situações. Sim. Como usam, às vezes, o nome de Exu, sabe? Sim. Pra abusar de algumas pessoas, não tem, porque eu não tô falando de médio incorporado, não. Sim. Apesar de ter. E aí a gente pode contestar a incorporação. Eu tô falando de médio que fala, porra, pra isso aqui dar certo, a gente precisa fazer isso. E, pô, às vezes tem que transar. Fala que a menina tem que transar com ele. Isso, pô, você já deve ter ouvido falar? Já, cara, então, tem uma clássica história, né? Quem é mais velho aí do meio esotérico, pergunta do SAG no motel. Teve a história de um cara, né, que tá ativo hoje ainda. E aí a proposta dele pra menina foi, não, pra dar tudo certo na sua vida, você tem que fazer o ritual de invocação do SAG. Aí ela falou, tá, como é que tem que fazer? Não, então, vamos marcar no motel um dia. Porra. Onde? Sabe? É por isso que eu falo, cara, quando a gente fala de Telema, por exemplo, pelo menos de Telema, cara, dê a referência bibliográfica, sabe? Conta onde tá, conta tudo, pra pessoa ter autonomia de ir lá e ler no livro, sabe? E aí ela escolhe dentro daquilo que está sendo proposto na teoria se ela vai topar ou não. É que nesse caso, né, Victor, a gente tem como exemplo pessoas que, pô, são... umas pessoas que têm um pouco mais de
conhecimento, um pouco mais estudadas, vamos Sim. dizer assim. Mas se você for pegar o brasileiro médio, o brasileiro sofrido, esse brasileiro que, porra, me manda às vezes no WhatsApp do programa, Aham. eu quero fazer pacto, tá Aham. ligado? Esse tipo de cara... E geralmente esse são tipo de pessoas que pessoa, elas tendem a querer isso já no momento de fragilidade total ela tá dela. acabada. Sim, aquilo é a última alternativa dela. sim. Você entendeu? Às vezes é o último dinheiro que ela tem, que seria, sei lá, pra comida. Saca? Às vezes é o que ela tem pra comida e ela vai querer tentar fazer, Então, assim, porque ela acredita que vai ser investimento. Exatamente. E pra essa pessoa, às vezes, uma coisa que vai usar o corpo dela como um trabalho, como se fosse usar o corpo. É até um alívio porque ela vai precisar tirar do bolso. É. E ela é tão sofrida e ela não tem esse conhecimento. Ela só quer algo, ela só quer mudar aquilo, ela quer tirar aquela dor. E é por isso, cara, que eu mencionei, por exemplo, mais cedo, né, o trabalho da moça que é político, sabe? Porque, pô, cara, isso é uma invasão de corpo, sabe? É uma tomada de fragilidade, sabe? É uma manipulação, sabe? Não existe prática mágica sem inclusão política. A galera fala, não fala de política, não sei o quê. Mano, sinceramente, eu não dou nem bom dia pra quem fala de magia e diz que magia e política não se mistura. Porque essa pessoa, ela tá agindo como uma isentona. Saca? Eu não dou nem bom dia, sendo bem sincero. Não sento na mesma mesa. Porque aquela pessoa é perigosa. Eu acho esse tipo de gente perigoso, sabe? Não mistura. Cara, você pode defender seu ponto, sabe? Mas, tipo assim, assuma que você tem uma perspectiva. Não tente pagar de neutro. Não existe neutralidade. É igual a imprensa, cara. Isso aqui é imprensa. No momento que você escolhe uma palavra pra falar comigo, você tem um objetivo. Sim. Sabe? Ainda que seja um objetivo bom, mas tem. Né? O jornal, quando ele fala do filho do rico como suspeito e quando ele fala do filho do pobre como bandido, a gente sabe que existe um objetivo naquilo, sabe? E na magia é a mesma coisa. A gente não pode desapegar disso, saca? Sim, eu também acho que a gente... É que, assim, a questão política aqui no Brasil, Vitor, ela foi muito além do só a política, Sim, né? Então, assim, virou realmente um Corinthians e Palmeiras, sim. um Inter e Grêmio. É foda, porque você vai falar da política, meu irmão. E é por isso que, nesse ponto, no programa, eu sou isentão mesmo. Eu não vou meter a minha Não, política. pelo amor Por de que que Deus, vou eu não meter? faço. Eu também Não, não faço, porque, cara, eu tenho as minhas ideias em relação ao povo, mas eu não posso virar pra uma pessoa e falar que eu sou de esquerda ou que eu sou de direita, sendo que eu consigo adequar pro mundo que pra mim seria ideal Sim. coisas que são da direita e coisas que são da Sim. esquerda. E você não entende? precisa falar da política para trazer essa política para os seus atos. Exatamente, é porque a partir É o que eu você faço cita no meu política, trabalho, é até foda. porque senão eu paro de ganhar dinheiro, cara. Sim. Porque se tu soubesse a galera que eu não concordo politicamente que já veio jogar tarô comigo, então assim, eu não falo até pra manter meu trabalho. Mas eu não deixo de ser político quando eu tô jogando, sabe? Eu não deixo de ser político quando eu tô conversando com as pessoas, sabe? Mas eu acredito muito que o trabalho mágico, ele precisa estar alinhado com os valores do mago, cara, sabe? A gente precisa entender. Por exemplo, você tem um mago lá. Cara, aquele mago, ele seria uma pessoa legal pra você ter no seu convívio, por exemplo? Aquela pessoa que... Porque, por exemplo, né, esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram, saiu há pouco tempo agora do meu story, que era tipo assim, cara, assuma que talvez você goste daquele mago babaca que fica xingando as pessoas na internet e que fica falando um monte de bosta, assumindo a única autoridade pra ele, sabe? Que você só gosta disso porque você queria poder ser tão babaca quanto ele, porque ele parece um espírito livre simplesmente porque ele não está ligando para as pessoas que estão tentando corrigir aquele comportamento tóxico dele, sabe? Cara, se eu pudesse, se eu não tomasse processo, eu ia conversar com tanta gente. Mas é que isso aí é a pessoa que vive numa bolha dela mesma, numa criação mental de que nunca vai nada abalar ela. Meu irmão, essas são as que mais sofrem quando cai no cavalo. São. E assim, é coisa de antigo, né? Você vai falar, minha mãe falava isso, quanto mais alto tiver, mais a queda... mais a queda vai machucar. Só, cara, mas a construção de uma pessoa dessa, pra ela se fuder, ela é como se fosse um manual, velho. Pô, é um manual. Essas pessoas de opinião na internet. As pessoas, às vezes, ela até começa com um intuito bom, cara. E com uma coisa boa. Só que o fato das pessoas irem usando elas... Sim. Né? Tem gente que é chamado de mestre. Exatamente.
É. Saca? Vai fazendo ela se tornar uma pessoa que acha que tá acima do bem e do mal, realmente. Sim. E ela fala de A, de B, de C e de D, e ela não tá nem aí porque ela tem ali o público dela. Ela tem os fiéis, os seguidores dela. Só que, irmão, a hora que falar um A errado, que vai agradar também os seguidores, ou vazar alguma coisa, porque nem todo mundo... ninguém é santo, não. Ou vazar alguma coisa, porque... Hoje em dia é a moda de você... De fato, mano, é a moda você dar uma lacrada mesmo, tá ligado? Você tem que dar uma lacrada, pá. Sim. Você sai por cima, você sai altão, em cima de um monte de gente. A hora que forem lacrar pra cima de você com algo... Concreto, viado, você não tem como segurar. Você não segura essa barra. A barra é aquela história do dedo apontado e o dedo apontado pra você, mano. Sim. Você não consegue segurar essa onda. E dentro da espiritualidade tem muita gente realmente que aponta dedo pra todo mundo, mano. Tem. O que mais tem, né? Às vezes não citam nomes, de fato. Mas apontam dedo pra todo mundo. Às vezes sem nem querer saber a história da pessoa. E é aí que elas vão tomar no cu num futuro talvez próximo. Sim. Talvez demore um pouco mais. Até porque pessoas que têm um comportamento muito fixo, né? Pessoas que são pouco flexíveis, né? Que são muito duras nas suas opiniões, nas suas exposições, elas costumam ser pessoas que elas ocultam muito a violência que elas fazem consigo mesmas, né? Então é uma galerinha que quando cai no cavalo se machuca muito mais, porque depois de cair fica rolando sozinho ainda. Fica, porque esse apoio que ela tinha era um apoio ilusório. Era. Porque isso tudo aqui, cara, isso que a gente vive hoje em dia é ilusão, mano. Não, isso aqui acaba. Tudo que tá aqui, cara. A caneca, ela em algum momento ela pode cair. Se ela não cair e quebrar, isso aqui de tanto ser usado pode gastar. O microfone ele tende a estragar em algum momento. Então, tudo. Assim, mas é ilusório. Até eu tô te falando de uma forma bem bruta mesmo. Bem. O pessoal, igual quando a gente é pequeno e acha que porque a pessoa tá no rádio ou na TV, ela é rica. Tá ligado? Sim, cara. Porra, sim. Eu era moleque, mas assim, desde moleque eu tinha o sonho de ser radialista. Meu sonho não era TV, cagava pra TV. Era ser radialista ou fazer produção. Sim. Tanto que não era pra eu apresentar esse programa, era só pra eu produzir esse programa. Né? Quem apresentaram o Rafael, que já foi, teve um problema, e o Bruno, que é os dois que iam apresentar. Por um acaso eu acabei entrando. Mas era pra fazer produção. Cara, por quê? Porque eu já tinha realizado meu sonho de rádio, já tinha feito rádio, já tinha trabalhado em rádio, não fiz rádio e TV, mas por um acaso, por persistir aqui a colar, acabei caindo em rádio pra fazer futebol, cara. Mas eu já tinha falado no microfone da rádio, então pra mim tava bom. A hora que eu comecei a ver, viado, não ganha. Mano, aí eu comecei a falar assim, caralho, peraí. Esse maluco aqui tá andando, não é por mal, gente, mas tá andando com Uno e faz rádio há 20 e poucos anos. Falei, mano... Não, cara, eu conheci o pessoal da Rádio Tupi no Rio de Janeiro, porque era o meu sonho. Eu cresci ouvindo Rádio Tupi e eu queria muito, porque eu gostava do programa Patrulha da Cidade. E aí, cara, não sei se você conhece, que o Paulinho Gogó, ele fazia um programa e tal, não sei o quê, que hoje é o Paulinho Tantão, não sei. Mas, cara, eu gostava de Pedro Augusto, né, grandes radialistas. E aí eu vi o cara com um golzinho bolinha, cara. E o golzinho bolinha já tinha passado fazia muito tempo, cara. Aí eu olhei e falei, caramba, realmente... É isso, mas assim... E aí eu fui, continuei. Você acha que eu parei? Não, eu continuei, caralho. Continuei porque era o que eu gostava de fazer. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu fiz já o que eu queria. Agora eu posso galgar outras coisas. Teve a época da pandemia, que também, fudeu com rádio, caralho. E aí eu falei, tem um negócio do podcast. Porque eu tava na alta podcast. Mas as entrevistas em si já é algo que eu gostava. Sim. Eu era repórter de campo, né? Então eu tinha muito pouco tempo pra fazer uma pergunta. E uma pergunta que, cara, realmente fosse relevante pra fazer o jogador, sabe? Pensar duas vezes. Já briguei com muito jogador por causa disso. Mas assim, quando veio o negócio do podcast, eu falei, vou produzir ele, né? E acabei entrando. E é uma coisa que eu não posso também negar que no que eu passei no passado me ajudou muito. É ilusório o pessoal achar que todo mundo que tá aparecendo no seu YouTube, que tá aparecendo na sua TV, ou tá ouvindo no rádio, é uma pessoa que tá ganhando dinheiro, cara. Cara, eu trago até isso pra dentro do esoterismo, porque o que eu mais escuto de baboseira de mago falando é: se você não está bem se você não está bem financeiramente, se você não tá rico é porque você não sabe fazer magia. Mano, se fosse assim, sinceramente... o Aleister Crowley. O Aleister Crowley, ele vem de uma família rica, que era dona de uma das maiores cervejarias de Londres, saca?
todo mundo que... Tipo assim, você não fica sabendo de pessoas que estão ricas e que vieram de baixo, de fato, dentro desse meio. A não ser pessoas que fizeram dinheiro, montaram empresas e foram fazendo. Mas não é por magia, cara. Sabe? Não foi pela magia. A magia foi um suporte para conseguir manter o caminho. Mas a pessoa, ela teve inúmeros outros privilégios, teve inúmeras outras possibilidades e oportunidades. Porque, mano, eu quero muito que você pegue essa pessoa que tá falando que se você não tem dinheiro, que você não faz bem magia, você solta ela com R$25 no bolso, dá meio botijão de gás pra ela e dá uma dispensa pra ela, daquela dispensa com... Você tem arroz, você tem farinha, você tem fubá e macarrão. Te dou 1 ano pra você se recuperar, pra você se levantar e melhorar as coisas. Eu quero que você me mostre no seu diário mágico que tem impacto direto da magia que você fez. Eu te provo que não. Porque magia não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim com a oportunidade de viver bem a vida que você tem, mano. Dinheiro às vezes vai estar no caminho, mas nem sempre. Tá ligado? É muito importante falar isso. É muito importante porque se você não fala uma coisa dessa, né, nesse momento, a gente continua com aquela estigma de que, porra, se você você é mago, mas você não tá andando com a porra de uma Lamborghini. Ah, por que você não faz isso? Não faz a magia pra você saber os números na Mega Sena? Gente. Suspeite, cara. Não é isso, suspeite. mas a magia ela é muito mais psicológica. A magia é você com você. Sim, mano. É você com você. A magia, ela tem também muito a ver com a porra da fé, que muita gente despreza e acha que a fé é uma coisa ligada só à igreja. Não, eu acho essencial, cara, fé pra magia. Pra mim não tem magia não existe, sem fé. Não pra mim não tem, cara. Porque eu tenho, inclusive, a crença de que a fé, ela é a crença que se acredita tanto com o corpo quanto com a cabeça, sabe? Você junta o corpo e a mente e aí você consegue fazer o negócio funcionar. Que aí é o lance do todo, né? Você pega 2 coisas que estão separadas, que são mente e corpo, e você finalmente entende que elas funcionam juntas, sabe? Então tem que ter fé, cara, sabe? Magia tem que ter fé, estado de presença é fé. Pô, todo mundo, eu acho que, a não ser quem talvez já tenha crescido em algo diferente, já, se pegou orando, falando com Deus. Sim. Que seja. E todo mundo já pediu alguma coisa. Todo mundo. Não vai falar, não, Sim. eu sou só gratidão. Não, teu cu, mentira. Já pediu alguma coisinha. Nem que seja pra você ser mais grato, mas você pediu. Cara, o exercício de pedir, ele acontece pra mim uma vez. A partir dali eu já agradeço pelo que eu pedi e pelo que eu já tenho. Pelo que eu tenho. Mesmo que eu não tenha. Sim. Tá ligado? Isso eu aprendi muito recentemente. E pra mim tem dado muito certo. É uma forma pra mim mágica. Sim. De agir. Primeiro, obviamente, eu agradeço pelo que eu tenho. Porque a gente só realmente sabe o valor das coisas. E é fato, do ser humano essa merda. Sim. É quando a gente perde. Por mais valor que a gente dê, a gente só sabe o real valor quando a gente não tem mais. Sim. Então é algo que pra mim funciona. Eu agradeço pelo que eu tenho e eu já agradeço pelo que eu pedi, mesmo que eu não tenha. E eu vou agradecendo por aquilo sempre. E uma coisa que eu faço também, cara, por exemplo, é... Tipo assim, eu quero fazer um ritual pra conseguir uma coisa. Eu nunca mais vou fazer outro ritual sobre aquele assunto. Dentro daquele campo, assim, sabe? Eu não repito o ritual. Eu não jogo tarô pra saber se meu ritual vai funcionar ou não. Porque se eu não tenho a crença absoluta, se eu não tenho a fé de que vai acontecer... Porque no momento que eu questiono, eu já tô derrubando minha fé. Totalmente. Sabe? Então eu não repito, sabe? Eu não faço de novo. Então eu vou nessa, sim. E aí o que eu penso? Ah, não consegui. E aí eu tento entender o seguinte, cara... Além do meu consciente que pediu, tem meu inconsciente que eu não acesso, sabe? No processo que eu fiz, outros pensamentos que eu não consegui identificar podem ter aparecido. E aí, ao invés de eu ter o que eu tinha pedido, eu passei a ter aquilo que eu precisava, saca? E pra mim tá ótimo, assim. Eu não quero... hoje em dia eu não tô fazendo magia mais pra controlar as coisas, cara. Eu tô fazendo magia pra conseguir viver bem o fluxo das coisas, sabe? É o fato de você ir amadurecendo, né, mano? Mano. Bom, quando eu falei com você, eu até perguntei se você trabalhava com Scrying, né? Scrying, isso. E você disse que não. Sim. Tinha parado. Né? Nem te perguntei o porquê ainda, mas se você quiser falar o porquê que você parou com o Scrying. Mano, eu parei principalmente porque dava muito trabalho. O atendimento, ele podia levar entre 30 minutos a 3 horas. Saca? E, cara, eu não tenho mais 3 horas do meu tempo pra atender direto uma pessoa. Porque... é muito cansativo e são 3 horas de estado de concentração absoluta. Eu não consigo ter 3 horas mais de concentração absoluta. E isso começou a prejudicar. Eu comecei a perceber que não ia dar certo
nos meus estudos pessoais. Porque eu já não conseguia mais manter as 3 horas de concentração absolutas ali com foco, vista muito cansada, muito estresse no trabalho. Então falei, mano, vou deixar pra lá. Vou deixar minha bolinha de cristal agora como decoração. E em breve eu volto. Tanto que eu trabalhava com a bola de cristal e com o espelho negro. O espelho negro eu ainda uso, mas são dentro das operações mágicas que tem tempo mais reduzido. Ou então dentro das operações mágicas que às vezes levam 4 horas, mas não são 4 horas olhando para o espelho mágico, né? Só eu andando, eu operando a mesa, operando materiais, mexendo em coisas. E aí em algum momento eu volto para o espelho negro. E aí sim eu consigo. Mas hoje em dia eu preciso ser genuíno com as minhas limitações, para também não, por ultrapassar os meus limites, ultrapassar os limites talvez de um cliente ou qualquer coisa do Exatamente. tipo, saca? É o trabalho com consciência, mano. Você tem que ter esse trabalho com consciência. Sim, total. Até porque é um trabalho, dando... é um atendimento caro, mano. Então, assim, e eu já fui muito fodido. Então, assim, eu sei o quanto é dolorido, às vezes, você jogar tarô com uma pessoa, quando você é a pessoa que tá ganhando R$800, sabe, no mês, sabe? Tanto que eu me dediquei... Eu tive um período na minha vida, no começo do tarô, que eu me dediquei muito a aprender a jogar tarô, porque eu não tinha dinheiro pra pedir pra ninguém jogar tarô pra mim, sabe? E na época eu só conhecia pessoas que cobravam pra jogar tarô. Porque eu fui me inserir na comunidade mágica já mais velho. Então, assim, eu tive que aprender. E nem foi fácil, porque eu tive que abrir mão de outras coisas para aprender. Porque eu também não tinha privilégios.